Bom, vou falar aqui primeiro das determinações das possíveis métodos para determinação da evaporação e da evapotranspiração, tá? Antes de eu falar de outros tópicos e principalmente dos métodos, porque talvez esse tópico aqui te traga um pouco mais de direcionamento geral do que a gente vai tratar, tá? Então, nessa tabela aqui vai resumir, então, os principais meios utilizados para as determinações da evaporação e da evapotranspiração real e potencial, tá? Então, esses aqui são os principais métodos aqui, tá? São os principais métodos que são utilizados pelas literaturas ou que são indicados pelas literaturas. Eu vou te falar que, eu te confesso aqui, que algumas literaturas chegam a ser quase que controversas, tá? Então, algumas dizem uma coisa, outras dizem outra em outro sentido. Então, mas eu acho que essa tabela aqui pode te dar um melhor entendimento, assim, de base geral, para que você não fique tão confuso, por exemplo, quanto eu fiquei quando eu fui adentrar, então, esses tópicos, tá? Então, a ideia aqui é que a gente, né, entenda que eu tenho, então, evaporação e evapotranspiração acontecendo, tá? E que eu tenho aqui métodos diretos de medir isso, ou por técnicas indiretas aqui de medir essa quantificação, tá? Então, um método direto para medir a evaporação, tá? Vou utilizar então evaporímetros, equipamentos, tá? Ou outros equipamentos como o atimômetro, ok? E aí uma maneira indireta seria, por exemplo, com fórmulas empíricas, que é o caso então do método de Penham, ok? Penham também tem outros métodos, além de medir a evaporação, ele também pode medir evapotranspiração através então das equações deduzidas, aliás, equações do tipo empíricas que ele propõe, tá? Então é uma das maneiras de se medir então a evapotranspiração e a transpiração, a evapotranspiração e a evaporação, ok? O que mais que a gente tinha que comentar aqui, que eu acho, né? Olha, dos lisímetros também, né? Eles também vão medir, então, a evapotranspiração. Isso tudo a gente vai ver aqui com mais afinco algumas partes dessas. Mas qual que é a ideia aqui central do que eu gostaria, né, que a gente entendesse, tá? É que existem métodos, então, que eu vou conseguir mensurar diretamente essa quantidade de água e tem outros métodos que, por meio de equações empíricas, eu consigo, então, fazer certas estimativas com um erro plausível, tá? Alguns livros, inclusive de hidrologia e hidráulica, trazem um tópico ou um capítulo especial só sobre a parte estatística, tá? Então, que vai te dar aqui uma boa ideia do que está acontecendo, né? Estatisticamente com os dados. Afinal de contas, né? Por exemplo, para você coletar dados de um rio, né? De um reservatório, você precisa de tempo, né? E muitos dados, ok? Muitos dados e muito tempo. Então é isso, né, dessa primeira parte aqui. Eu queria que a gente tivesse essa visão geral do que acontece, dos possíveis equipamentos. Então você vai ver agora mais para frente, a gente vai falar então do método de Penham, a gente vai falar um pouquinho aqui dessa equação de Thorne-White, acho que é assim o nome. A gente também vai falar de balanço hídrico, né, e a gente vai falar da maneira com que a gente olha para esses aspectos com relação, então, às essências da matemática, transferência de massa e transferência de calor, né, através, então, também como potenciais para medir essa evaporação, ok? Então, é isso. Vamos, então, para a próxima parte. Obrigada.